Olá, amigos, boa noite. Vamos para mais um programa do nosso clube de leitura com o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Eu vou colocar aqui o capítulo na descrição, aqui capítulo 14, 3 remédios. E vamos fixar ele. Fixei. Boa noite, pessoal que está chegando. O José, a Kátia, a Milton. Vou mandar aviãozinho aqui lá pro grupo. Perdi o grupo. Cadê o grupo? Achei. Enquanto isso a tela treme aqui, né? Que eu vou batendo. A ogra. Jaque, querida, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso clube de leitura. Um pouco diferente, né? Geralmente os clubes de leituras a gente faz em um mês para ler um livro por mês. Mas eu realmente gosto desse nosso método, digamos assim, porque a gente vai compreendendo, estudando as entrelinhas do que esses livros tão maravilhosos nos trazem. Enquanto isso, a gente continua as nossas outras leituras. O Herculano, boa noite, Herculano. A Mônica, querida, chegou também, boa noite. É um livro que, assim, a cada capítulo eu venho aprendendo muito com esse livro. Sabia que ele ia ser incrível mesmo, né? Mas ele nos faz refletir e também firmar esse entendimento de que do poder que nós temos quando nos aproximamos da nossa essência, que é divina. Mais uma coisinha assim que eu peguei para mim e que é verdadeiro, né? Porque quando a gente entende esse poder que temos junto de Deus, com a proximidade de Deus, como vimos na live passada sobre a fé, a gente se sente mais fortalecido e isso é muito bacana, né? Maria, boa noite. Suelen, sejam bem-vindas. Um livro também que me fez meditar um pouco sobre aonde andam os meus desejos, aonde estão firmados os valores, né, que a gente leva aí pela vida. E quando a gente olha para a nossa existência nessa vida mesmo, há poucos anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que no meu caso, né, já com 50, então vai longe a conta. A gente percebe o quanto a gente vai se melhorando e realmente estamos no hoje, vivendo a nossa melhor versão. A Gi chegou também, boa noite, Gi, querida. O recadinho que eu sempre deixo, né? Que eu deixo lá os nossos bons dias todas as manhãs. Nos stories agora viraram reels também, com as afirmações, baseados nas afirmações que tem nesse livro aqui, que também é de José Carlos de Luca, para o dia nascer feliz. Um livro muito bacana, com mensagens curtas, mas só pelas afirmações que a gente vem trazendo aí todos os dias, dá para ver o conteúdo legal que ele tem, vale a pena também conhecer esse livro. Tiago, querido, boa noite. E continua lá nos destaques, né? Esse livro que eu estou lendo, olha, não deixa de ser um calhamaço, gente do céu. Eu passei da metade e tem muito conteúdo, eu nem estou trazendo tudo no diário de leitura. Mas assim, eu acho legal esse diário de leitura para o pessoal que acompanha nos stories e lá nos destaques, porque daí a gente vê se interessa pelo livro, se é um momento para ler esse livro, né? É um livro
muito bacana, tem muita informação mesmo, né? E quem escreveu esse livro, quem psicografou foi João Nunes Maia, mas o espírito é de Lancelin, que eu não conhecia. E nesse livro, ele participa das viagens astrais e traz como repórter esse livro. É toda uma documentação do que ele viveu naqueles momentos, então muito bacana. Esse livro tem 465 páginas, isso porque a edição econômica, as letras pequenininhas. No normal passa de 500 páginas, mas assim, um livrão, tô gostando. Mas tá indo bem lenta a minha leitura. Não é uma leitura rápida como um romance, né, que flui, sabe? Ó, Mônica, esse livro, Iniciação, Viagem Astral, achei difícil para mim. Parei por enquanto, não consegui entender nada. É um livro bacana até para estudar mesmo, viu? Ele tem umas partes ali que realmente a gente tem que parar, repensar, reler, né? Mas é importante a gente também saber, né? Não, vou parar, que nem foi o Memórias de um Suicida. Eu comecei 3 vezes e parei. Agora eu já li 2 vezes. Livro maravilhoso também. Mas nem sempre estamos no momento, né? Para ler aquele livro. Diego, boa noite. Fabiana, primeira vez aqui na live, né? Irmã do José, seja bem-vinda. E no último programa, o tema principal a gente sabe que foi a fé, né? Nós que estávamos lá sabemos que foi a fé, a confiança no Pai. E eu trouxe aqui destacando mais uma vez no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós falamos na live, trouxemos essa frase e eu acho muito importante. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. Eu achei essa frase muito forte, muito impactante. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas às vezes passa batido, né? E olha que interessante, a gente comentou daí semana passada, né? Como nós somos fortes quando já conseguimos manter a calma nos momentos difíceis, porque já desenvolvemos essa confiança. Agita, demorou 3 meses para ler. Qual deles? Esse Viagem Astral ou Memórias de um Suicida, Gi? Conta aí pra gente. A harmonização de hoje eu trouxe também do Evangelho pra gente, um trecho deixa eu ver aqui, Necessidade da Caridade segundo São Paulo, que está no capítulo Fora da Caridade não há salvação. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse o seguinte: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico, do pobre, e é independente de toda crença particular. Eu trouxe esse trecho porque nós vamos falar um pouquinho também sobre a caridade, e esse capítulo me inspirou para fazer a próxima palestra lá do Centro Espírita, que eu vou fazer amanhã, e amanhã eu vou falar sobre a fé e a caridade. A Gi leu Iniciação, Viagem Astral. Demorou 3 meses para ler ele inteiro, é isso, né, Gi? Eu tô indo bem lento também, porque eu quero compreender o máximo que eu puder. Eu sei que tudo a gente não capta, não. De primeira, numa leitura como essa, com certeza teria que reler, né? O Herculano, eu também, Memórias do Suicida, eu também tentei 3 vezes, não consegui ler. Ele também já leu 2 vezes, como eu. E é um livro, nossa, com muita informação, com muito ensinamento, né, para a vida mesmo. Bom, hoje, nosso capítulo do Médico Jesus
se chama Três Remédios. E ele inicia com uma frase de um outro livro, como sempre. O livro se chama Felicidade Aqui e Agora, de Paul Ferrini. É o nome do autor desse livro. Ah, não, desculpa, estou no aqui. Estava no anterior. O livro é Felicidade Aqui e Agora, mas o autor desse livro é Andrew Matthews. Vamos lá. Seja em relação à dor física ou à dor emocional, quando mantemos o mesmo comportamento, continua doendo. Olha o que ele está trazendo aqui. Eu gostaria de observar alguns pontos. Condicionamento. Por que continua doendo? Condicionamentos. Que são aqueles padrões que a gente deixa repetir, né? São padrões que se repetem por causa dos condicionamentos. Nós vamos entendendo durante a live mais um pouco. Então, nós devemos nos perguntar: o que se passa no meu mundo psíquico? Essa questão de meditar, de refletir, para alguns é bem complicado. Para algumas pessoas que não estão no momento, elas se irritam só de pensar, de fazer uma pergunta dessas para ela mesma. E a gente que está no despertar, às vezes dá de cara com essas perguntas e também não quer muito, não. A gente tem que voltar nessas perguntas, anotar num caderninho. É bom ter um caderninho para a gente fazer as nossas meditações e reflexões. Porque a gente volta de vez em quando lá, mexe em alguma coisa que já está na hora, como os livros que a gente comentou, né? Às vezes não é o momento, mas daqui a pouco a gente já está maduro para aquilo também. Então, o que se passa no meu mundo psíquico? Será que eu vivo como que robotizada, sem refletir antes de agir? O que me faz ficar agindo sempre de tal maneira? Os condicionamentos que eu falei, né? No ímpeto, aquela coisa de não analisar o que eu falo, as respostas que eu dou, será que são meio que no automático? Será que eu sou obediente a esses padrões que eu venho trazendo aí numa vida inteira, desde a infância, às vezes desde outras existências? Então, às vezes a gente faz, pensa, fala, mas não percebe direito, não pensa direito a respeito disso tudo. Gaia, querida, boa noite, seja bem-vinda. E por isso, nosso mestre querido Jesus ensinou: vigiai e orai para não cair no erro, né? Muitos de nós seguem ainda persistindo nos hábitos nocivos sem se dar conta mesmo, né? Pela simples falta dessa análise. E para embasar o que eu estou falando aqui, eu trouxe um trechinho do André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, lá que começa com o livro Nosso Lar, psicografia do grande Chico Xavier, né? Uma coleção maravilhosa. Um trechinho que está no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo é o 12, Reflexo Condicionado, olha só. Maite, boa noite. Sandra, querida prima, que saudade. Beijo grande no teu coração, prima. Seja bem-vinda. Vamos ver o que o André Luiz fala sobre essa coisa do condicionamento. Entendendo que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica. Nós somos o que pensamos, né? Facilmente perceberemos que cada espírito gera em si inimaginável potencial de forças eletromagnéticas. A palavra difícil, né? Nós somos química pura, gente, né? Nós somos, cada um de nós somos natureza em movimento. Ele continua: exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio.
Ou seja, nós exalamos, nós transbordamos tudo que pensamos, tudo que sentimos, conforme o que acreditamos como sendo verdade. Lu, querida, boa noite. A Esther também chegou aí com a gente. Boa noite, Esther, sejam todos bem-vindos. Olha só com essa fala nós não vamos nos ater a isso, mas eu queria embasar o que eu tinha falado sobre os condicionamentos até aqui, né? É de suma importância buscar conhecimento com humildade, né? Para ter um olhar mais ampliado, refletindo assim em todos os setores da nossa vida e se questionar. Esses questionamentos são muito importantes, como eu disse antes, ter uma caderneta, um caderno onde a gente possa voltar de vez em quando. Se alguma reflexão ainda me incomoda, eu não quero olhar para ela, daqui a um tempo eu posso olhar e já consigo. Aquilo já vai puxando o fiozinho da meada, né? Mas é importante a gente refletir, se questionar e pensar, o que eu estou acumulando afinal no meu mundo íntimo? O que eu estou acumulando? Como as minhas convicções, as minhas verdades, com que eu vibro? Com amor ou com a desarmonia? Aí a gente olha para o nosso mundo exterior, o que está acontecendo na minha vida? E a gente já começa a perceber. Opa, tá em desarmonia, eu preciso trabalhar aqui. Talvez a paciência, talvez trabalhar mais a minha fé, desenvolver mais a minha fé, né? Como nós vimos semana passada, nossa, que capítulo maravilhoso sobre a fé, gente. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a fé lá para o final, porque ele traz novamente. Carla, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que eu estou acumulando no meu mundo íntimo? Será que eu respeito a verdade do outro? Como eu quero que a minha verdade seja respeitada se muitas vezes eu não respeito a verdade do outro? Mas assim, isso que nós falamos tem relação a essa primeira frase aqui que o De Luca traz de um outro livro. Agora nós vamos entrar na mensagem do De Luca. Mas antes da gente entrar na mensagem, antes de ler os questionamentos, que o De Luca vai trazer muitos questionamentos nesse capítulo, tá? Nós vamos sempre lembrar de focar em nós. Porque eu sei que a gente, quando escuta uma palestra lá no centro, ou nesse estudo que nós estamos, ou quando a gente lê um livro, a gente sempre pensa, poxa, tal pessoa devia estar ouvindo isso, tal pessoa devia entender isso daqui. Não, vamos focar no nosso eu, naquilo que eu preciso me melhorar. Porque nós temos sempre coisas para nos melhorarmos, não é verdade? A gente não está pronto, nós somos seres em construção. Né? Estamos em desenvolvimento e vamos continuar por muito tempo nessa evolução. Se o Cristo continua a sua evolução, imagina cada um de nós. Então vamos focar em nós. Claro que nós sabemos que não tem como evoluir pelo outro, não tem como fazer a parte que cabe a cada um, né? Mas claro que nós podemos fazer um convite. Olha, não gostaria de participar junto aqui da live? Vamos escutar comigo a live. Ou então lá no Centro Espírita, vamos lá tomar um passe, escutar uma palestra. A gente pode fazer o convite, mas não pode forçar ninguém a fazer aquilo que ela ainda não sente no coração dela, né? E é pelo exemplo, com certeza é pelo exemplo da nossa boa vontade de buscar essa melhoria, e a mudança interior ela acaba acontecendo. Claro que é algo gradual, né? Ninguém muda da noite para o dia, então, mas as pessoas percebem a nossa melhoria, alguns detalhes, ao modo que a gente conversa, o modo que a gente olha no olho da pessoa com calma, até a forma que a gente respira. Porque eu lembro que há anos atrás eu falava e comia as palavras assim, ó, eu era muito ansiosa, porque eu trabalhava muito. Entende?
Então, assim, hoje eu já consigo me comunicar um pouco melhor, não corto tanto as pessoas, são pequenos detalhes que o outro percebe, né? A Sandra diz, eu preciso praticar mais a paciência. É o que eu tô na luta também, viu, Sandra? A paciência, essa danada da paciência, né? Rodrigo, lá de Birama, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. E o José já diz, nas palestras eu vi a mensagem, era sempre para mim. Eu também, quando eu sento lá para assistir uma palestra, eu penso, poxa, hoje eu tinha que estar aqui mesmo, tá tudo assim cabendo, encaixando direitinho para mim. Bem assim. Oi, Célia, querida, boa noite. Quem precisa ouvir essa mensagem sou eu, e se outra pessoa precisasse, estaria aqui. O Herculano trazendo aí uma boa colocação, né, Herculano? Kátia, querida, boa noite. Sônia, querida, sejam bem-vindas, nossas confrades lá do Centro Espírita. Que alegria vê-las por aqui também. Bom, de qualquer jeito, vamos semear boas sementes, né, nos corações aí daqueles que nos rodeiam. Então, vou começar a leitura. De Luca diz assim, lembrando, 3 remédios, o nome do título aqui desse capítulo. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Então, por que será que estamos sofrendo ainda, né? Nesse mundo de provas e expiações, sabemos que ainda não é um mundo regenerado. Mas então, nós estamos sofrendo por alguma doença nossa, por alguma situação difícil que estamos enfrentando, por alguém querido, pela crueldade que vemos no mundo, que vemos muitas situações difíceis acontecendo aí no mundo. Hoje em dia a gente sabe tudo rapidamente, né? O que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Ou com pessoas, ou com animais também. Quem gosta tanto dos animais, eu sofro muito quando eu vejo uma atrocidade feita com os animais, né? Ou mesmo com a natureza, né? Daí nós podemos nos perguntar, mas o que está ao meu alcance fazer, sendo para mim, ou pelo outro, pela natureza? O que está ao meu alcance fazer? O sentimento negativo, a raiva que vem, a revolta que muitas vezes nos acomete, sobe aquele calor até, né? Puxa, a gente fica inconformado. Isso ajuda em algo? Com certeza não. Ou então ver uma notícia aí passando na internet e já encaminhar para todo mundo. Será que isso é bom? Né? São notícias ruins que deixam a pessoa se sentindo mal. É negatividade e que nós alimentamos, né? Essa dor da revolta, ou a dor de alguma doença, ou de alguém que a gente gosta, como eu falei, isso tudo pode detonar o nosso organismo de forma emocional, né? E o nosso organismo, ele vai sentindo pouco a pouco aquilo que alimentamos na nossa mente, nos nossos sentimentos. Então, precisamos cuidar, porque a gente vai enfraquecendo o sistema imunológico de uma forma que vai influenciar no corpo físico, na saúde mental, e daí a ansiedade piora. Porque eu já digo piora porque todos nós andamos bastante ansiosos, não é? E daí pode vir outros transtornos mais sérios junto. E ainda tem outra questão, o lado espiritual, porque nós sintonizamos, dando essa brecha enorme aí para espíritos, damos brechas para espíritos sofredores, e com isso nós criamos uma grande bola de neve. E essa bola de neve, ela pode se estender além dessa nossa vida, porque nós estamos construindo no hoje, no agora, o nosso amanhã, aqui na frente, e também a nossa próxima vida. Precisamos ter isso
bem certo na nossa mente, bem firmes na nossa mente. A Mônica diz, quando sentimos que o tema é feito para nós, normalmente já estamos só fluidos espirituais para aprender a lição, tudo é preparado. Ah, entendi. É porque eu já estudei aqui com vocês esses outros capítulos, em alguns momentos bateu tão forte em mim, né? A gente vai trazendo o estudo aqui, mas tem coisas que até incomodam, que a gente está aprendendo, está estudando, porque quando a gente lê um capítulo como esse, 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos, se você relê, você leu tudo. Ele é curtinho, olha, tem 1, 2 páginas e meia, mas quando nós conversamos, trazemos um pouco além, aí bate aqui no coraçãozinho, né, no sentimento. Mas quem já está preparado, como diz a Mônica, com a ajuda desses nossos mentores espirituais, que quando a gente quer se melhorar, podem ter certeza que eles estão juntos da gente para nos inspirar, para nos dar coragem, para seguir firmes para a melhoria, porque aqui nós estamos falando, estudando, comentando, desperta aqui, desperta lá, mas é na prática que a gente aprende de verdade. Né? A sabedoria a gente vai conseguir conquistar na prática de tudo que a gente aprende. Simone, Cris, boa noite. Ingrid, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu continuar mais um trechinho. Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico, e somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser, pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando a vida. Escolha o amor no lugar do mal. Isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar o seu comportamento. A Mônica ainda disse, sim, acredito que a leitura coletiva, aqui o entendimento é muito mais rico. Eu leio antes do capítulo, mas você sempre traz um olhar diferente para o capítulo, diferenciado para o capítulo. Nem parecia que eu li antes, fica mais claro. Querida, muito obrigada. E eu gosto muito da participação de vocês. A Mônica traz muita participação e é muito bacana isso, porque daí vai abrindo para mim também, né? Mais uma linha de pensamento. E às vezes, durante a semana, até a próxima live, alguma coisa vem na minha mente do que a gente conversa aqui. Porque a gente não assimila tudo, né? Não é tão simples assim. Mas a gente vai nessa luta, né? Com o nosso esforço próprio, chegando lá e conquistando os nossos méritos, né? As nossas virtudes, com toda certeza. Muito bacana. O José também tem o livro, ele também lê antes, para aprender com a gente aprende juntos, é muito bom mesmo. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, viu? E vamos lá, do que eu li, vocês também já perceberam, quem vem acompanhando aí todas as lives, que a nossa saúde física, ela está profundamente ligada à nossa saúde mental e espiritual, né? Porque nós somos seres integrais, corpo, mente e espírito. Lá na apresentação ou no primeiro capítulo a gente até falou sobre esses 3 tão importantes corpos aí, corpo físico, mental, o espírito, para a gente identificar cada coisa. Até eu às vezes volto para ver, porque ainda me confunde um pouco essa questão da mente e do espírito. Aí eu sempre penso, eu consegui entender melhor quando eu tento visualizar a mente como um fulcro do espírito, porque a mente e o espírito são 2 coisas separadas, mas pertencem a um todo, né? Então por isso é um pouco confuso. Obrigada para você, Hamilton, muito obrigada por estar aqui, viu? Também gosto muito das tuas colocações, de todos vocês. Hoje a minha mãe não está aqui, né? Ela não está muito tranquila. Amanhã meu pai vai fazer um cateterismo, vai ter que fazer a cirurgia do coração, depois de ter passado tudo que ele passou ali com a dengue, mas por incrível que pareça, por causa da dengue, ele descobriu o aneurisma no coração. Nossas orações no final vou pedir por ele também. Bom,
Então, conforme nós vamos conquistando essas nossas virtudes, nós vamos melhorando e com isso nós vamos harmonizando o nosso ser como um todo, né? Não acontece separadamente, tudo vai gradualmente acontecendo, se transformando conforme a gente vai buscando se melhorar, né? E é impossível, realmente é impossível fazer essa transformação moral numa só existência. Isso é muito nítido hoje para nós, não é? Que estudamos já o Espiritismo. Seria inclusive muito doloroso, né? E Deus não quer isso, Deus nos ama, Ele nos deu a bênção da reencarnação, porque Ele não quer violentar a nossa consciência, Ele quer que nós aprendamos pelo nosso esforço. Cada um de nós cresce e evolui no seu tempo. Então, vocês lembram da live passada que nós falamos do tempo de Deus, que é bem diferente do nosso? Essa cura real, ela acontece num processo que inicia e se fortalece muito com o autoconhecimento e com a reforma íntima. Por isso depende somente de cada indivíduo a realização desse processo. Ele é um processo intransferível, não tem como fazer pelo outro, já vimos aqui. E também já vimos aqui que toda doença que chega, até os problemas, né, é reflexo de algum desequilíbrio nosso. De algum desequilíbrio que o nosso ser ainda alimenta, por causa daqueles condicionamentos que eu falei ali no início da live, né? Nós vamos acumulando, através de muitas existências. Se nessa nós já acumulamos muita coisa, imagina das outras existências. Adri, querida, do canal Mãe Libras, boa noite, seja bem-vinda. Muito feliz de vê-la aqui, viu? Então, uma hora, nós vamos sentir esse efeito desse acúmulo todo aí no corpo físico. E às vezes uma doença que nós recebemos aqui nessa vida nem é de algum maltrato que a gente fez nessa vida. Ela pode vir sim de muito condicionamento negativo de outras vidas, né? E ela vem dessa carga que não deveria estar ali. Por isso é importante o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai fazer com que a gente busque o auto-amor. Que também já falamos numa live aí que passou e que foi muito bacana para mim. Foi especial aquela live, muito especial. Porque nem sempre aproveitamos as oportunidades que a vida apresenta, né? Pra gente crescer espiritualmente. Por quê? Porque a gente fica na revolta, quer culpar tudo e todos, né? Mas se a gente souber aproveitar, olhar para a dor com outro olhar, a gente vai saber aproveitar toda a oportunidade que a vida traz e transformar, não sobrecarregando o nosso ser, né? Como ele disse aqui, ó, essa carga mórbida que não deveria estar ali, né? Quando despertamos para as verdades divinas, ainda damos nossas escorregadas. E como eu disse, a gente está estudando esse livro maravilhoso, né? Está falando sobre detalhes tão importantes. Mas a gente não consegue assimilar tudo, porque não é só porque eu leio que eu aprendo. É como, eu quero aprender a tocar violino, então eu vou assistir lá eles tocando violino. Eu não vou aprender se eu estudar a fundo, buscar as partituras. O que é uma partitura? Daí eu vou mais a fundo e vou ter que tocar um violino, vou ter que praticar. Olha que grandiosidade, nós temos que entender que esse despertamento, quando acontece, ele abre um campo enorme para o nosso conhecimento, né? Márcia, querida, boa noite. Oh, minha amiga, te adoro. Paz e luz para ti também. Shirley Sampaio, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente dá essas escorregadas, muitas vezes a gente quer também fugir meio que da responsabilidade, né? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente cria mais responsabilidade. Então, essa coisa de culpar o outro não cabe mais quando a gente compreende, né? Culpar
a situação que está acontecendo ao meu redor, a sociedade, os líderes. Por que eu estou aqui no mundo de provas e expiações? Porque eu tenho muito a aprender ainda com essas situações difíceis que a vida no mundo de provas e expiações tem a me ensinar. É isso aí, José, é ler e praticar o bom conhecimento. Perfeito. Então, mesmo tendo conhecimento, nós voltamos para aqueles condicionamentos negativos, né? Aqueles padrões antigos que nossa alma carrega. Então, por isso nós ainda sentimos raiva, medo, que é natural. Criamos essas ansiedades, né? Esquecendo, meu Deus, como eu posso ser ansioso se eu sei que Deus está no leme de tudo, que Ele cuida, Ele sabe o que é melhor para o meu crescimento pessoal, Ele sabe o que é melhor para o meu crescimento espiritual. Por isso, é preciso mesmo encontrar o foco, a causa, se dar conta do por que está acontecendo. Ou como uma vez a Daniela entrou aqui, Dani Pedraz, ela falou a diferença do porquê e do pra quê, né? Porque quando a gente está revoltada, mas por que está acontecendo isso? A gente fica naquele porquê e não sai disso. E, no entanto, quando você pergunta pra quê? Para que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por algum motivo. Está acontecendo para que eu melhore em tal aspecto, em tal virtude que eu ainda não consegui conquistar, né? Daí a gente se dá conta, a gente botou foco, quero saber a causa. Daí a gente começa a buscar. E daí a gente começa a aceitar. Para realizar a mudança é necessário esse processo. Muitos processos na nossa vida. Então, avaliando nossos padrões de comportamento, por que eu reajo de tal maneira diante de uma dor que surge, né, por exemplo, já é um bom começo para a gente fazer uma análise do nosso autoconhecimento. Porque identificando o que eu sinto e como eu reajo diante de algum problema, eu vou dar então a abertura, resumindo o que nós falamos, né? E vai aparecer novas abordagens, vai aparecer novas perspectivas que antes eu não via, que vão promover o meu crescimento. O que eu preciso aprender com esse obstáculo? Exatamente. O que eu preciso aprender? Exatamente, Kátia. Esse movimento, gente, esse movimento é uma atitude de alto amor. Só realiza quem se ama. Por isso, ele diz aqui no texto que somente o amor é capaz de fazer essa drenagem. É uma limpeza de dentro para fora, a drenagem, né? Dai, leituras da Dai. Boa noite. Né? Uma limpeza de dentro para fora. A cura do amor é real por isso. Não é como colocar um band-aid em cima de uma ferida suja, né? Sem limpar antes. Então a mudança é possível, né? Nós somos perfectíveis. A felicidade ela está ao nosso alcance. E já podemos começar a vivenciar aqui na Terra, dando valor para tudo que temos, que somos, que conquistamos, né? Então essa felicidade ela está ao nosso alcance quando escolhemos romper, quando escolhemos quebrar, eliminar certos padrões negativos que ainda fazem parte do meu mundo interior. Não está fora, está no meu mundo interior. E é isso que exterioriza no meu dia a dia, na minha relação com os outros, em tudo que acontece na minha vida também. Né? A Mônica diz, é decidir mudar o comportamento.
estamos condicionados a se vitimizar. Exatamente. A gente vê muito. E eu percebo em mim às vezes, sabe? Por mais que eu já sei o quanto isso não é bom, né? Se sentir a vítima, de vez em quando eu ainda faço, sabe? Então, são esses condicionamentos e nós trazemos de muito tempo, estão muito gravadinhos aqui no nosso sentimento, no nosso pensamento. E agora, esse nosso médico Jesus, ele traz uma prescrição poderosa, que nós vamos encontrar na farmácia divina, né? Essa farmácia divina, ela está dentro de cada um de nós, porque Deus está em nós, né? Nós somos parte da natureza divina. Vamos ver aqui o que o De Luca traz. Ah, Mônica, eu estou falando de mim, quando me sinto assim, paro, viu? Nós ainda temos isso muito forte, né, Mônica? É verdade, eu também. Eu já mudei muito, diz o José. Quando eu era mais novo, eu era muito ruim. Ai, que pecado. José. Não, a gente é falho. Como eu disse, a gente está em construção, né? A gente está em construção. E Deus nos ama. Ele sabe o potencial de que temos dentro de cada um de nós, né? E nós estamos melhorando. Isso é muito bom, muito grandioso. Isso dá força para a gente continuar, né? E a Mônica ainda diz, esse problema está... ela fez um questionamento. Esse problema ainda está em meu alcance? Posso resolver? Então, mãos à obra. Se não está ao meu alcance, busco aceitar as imperfeições. E temos tantas imperfeições ainda. Verdade. Aceitar é um ato de humildade. Não é ficar estagnado, né? É ir em busca de ir se melhorando a cada dia, conforme aquilo que temos condições de fazer, com certeza. Boa noite, Débora, querida, seja bem-vinda. Então, olha o que Jesus, o que ele diz aqui. Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades, que uma vez utilizados, promoverão uma faxina interior capaz de restaurar a saúde. São eles: perdão, fé e amor. Então, assim, se a gente fosse falar agora sobre isso detalhadamente, nós íamos ficar aqui mais uma live, mais uma hora, né, gente? Mas nós vamos comentar aqui um pouquinho. Eu vou só comentar também que eu lembrei quando eu li esse trecho aqui do Francisco de Assis, São Francisco de Assis, né? Na oração belíssima dele, ele roga com o coração aberto, onde houver injúria, que eu semeie o perdão, né? Eu logo lembrei dessa parte, mas eu vou ler aqui sobre o perdão. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Quando curava, Jesus frequentemente dizia aos enfermos: Filho, perdoados estão os teus pecados. Se Jesus viesse nos curar hoje, porventura ele encontraria nosso peito livre de mágoas e culpas? Olha, eu disse que hoje ia estar cheio de questionamentos nesse capítulo, hein? Ai. Gente, quando nós recebemos uma ofensa, geralmente nós fazemos o quê? Nós acolhemos a ofensa. Nós levamos para o coração. É ou não é? E cada pessoa reage diferente a esse acolhimento aí da ofensa, né? Uns revidam na hora, né? Toma lá da cá, né? Uns ficam remoendo em silêncio, às vezes por muitos anos. Não fala nada e fica remoendo. Imagina o mal que isso faz.
Uns já pensam assim, vingança é um prato que se come frio, mas será? Nós, com tudo que já aprendemos da doutrina espírita, a gente sabe que não, né? Que além de ficar remoendo, ficar ali pensando, botando foco numa vingança, numa coisa de querer ver o outro também passando por uma situação ruim, quando a gente vê a coisa acontecer, além de sentir um vazio, porque não vai mudar nada para nós ainda fizemos um mal muito grande para nós mesmos, né? Uns choram, ficam deprimidos, porque vamos pensar em todo tipo de ofensa, né? Uma traição, seja ela amorosa ou de trabalho. Existem várias formas de ofensa, injúria, fofoca, né? Até agressividade, né? Então, alguns sim, ficam tão sofridos, choram, se deprimem, levam consigo também, às vezes por muito tempo, e sabemos que até levam para outras vidas. E alguns poucos conseguem fazer o que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou para nós darmos a outra face quando somos injuriados, quando somos ofendidos. Nós temos que mostrar o bem, não revidar com o mal, perdoando sempre. Mas isso é uma construção íntima, que nós vamos fazendo pouco a pouco. Porque, olha, cada um de nós aqui sabe que ainda remói, que ainda vem de vez em quando, eu já perdoei, eu consigo até orar por aquela pessoa, mas ainda temos aquilo doendo no nosso coração, mas é por causa da nossa condição evolutiva. Por isso nós precisamos buscar toda oportunidade que tivermos, nos melhorar, buscar virtudes, porque é isso que vai alimentando o nosso lado positivo e retirando aos poucos, cortando, eliminando os condicionamentos negativos que carregamos, né? A Kátia diz, lá no início da live nós falamos, orai e vigiai. Eu procuro policiar meus pensamentos. É importante isso. Aí eu digo, volta pro bem. Olha a Kátia aí, dando uma boa receita para nós, né, Kátia? Gostei. Para e volta pro bem. É isso mesmo. A gente precisa ter esse diálogo com o nosso eu, né? A Cris também diz, tenho estado em uma fase de muita irritação, buscando melhorar dia a dia, mas sei que ainda tem muitas falhas. Gosto muito do De Luca, tenho alguns livros dele. Olha, todos os livros que eu li dele, eu sou apaixonada pelos livros dele. Já tive alguns emprestados, já doei o que eu tinha também. Um eu tenho bem guardado ali, porque é um livro, Levantar e Seguir. Nossa, que livro maravilhoso. E essas fases de irritação fazem parte desse momento que a gente está vivendo com muita ansiedade. Então é isso que a Kátia diz ali, eu gostei. Falar para si mesmo, de volta para o bem. Porque eliminando um pensamento negativo e pensando num positivo, o outro já não tem força. E é um treino mesmo, é um treino, né? Não podemos dar poder para o outro, não vale a paz da gente. No caso das ofensas, exatamente, não podemos dar poder ao outro. E isso que Jesus ensinou de mostrar o lado do bem para quem faz o mal, isso aí é psicologia pura, né? Jesus é o cara, não era, né? Ele é incrível, nosso mestre, modelo, guia, que não tem como não admirar, né? É psicologia pura. Porque fazendo o que ele ensinou, não estamos aceitando o que a pessoa nos deu. É o que a Débora falou, não estamos dando poder ao outro. Deixamos aquilo que ela enviou com ela, né? Ela volta com o que ela trouxe, porque eu não vou ficar para mim, aquela mágoa eu não vou deixar levar para o meu coração.
Ser impessoal não quer dizer ser frio, né? Então, ele vai com o que ele trouxe e eu fico com o que eu tenho, eu fico com o que eu sou. E olha que a gente já tem as nossas falhas, para que pegar mais sentimento negativo, né? Se uma ofensa, sendo ela justa ou injusta, na minha visão do agora, olhando para essa vida presente, se uma ofensa chegou até mim, é porque em algum momento eu ofendi. A sintonia se fez porque eu vibro ainda aquela situação dentro de mim, então eu puxo isso para minha vida. Eu vibro, sintonizo e vai acontecer eu atrair esse tipo de situação na minha vida. Lenir, boa noite, Lenira, né? Ai, que bom, José, eu fico tão feliz com isso. Muito obrigada, viu? Sempre. O Hamilton diz, devemos dar movimento ao amor e nunca às baixas vibrações. É isso aí. Movimento ao amor. Olha, e realmente pode ser que eu não tenha feito nada nessa vida para a pessoa e agora chega até mim uma ofensa, uma situação de injúria, alguma traição, né? Qualquer tipo de ofensa, como eu disse antes. Pode chegar. E eu posso não ter feito nada nessa vida para que aquela pessoa fizesse o que ela fez. Nada que justificasse essa pessoa me agredir de alguma forma, mas eu devo estar vibrando na culpa, né? Um ponto importante. E essa culpa, ela está gravadinha lá dentro do meu ser, no meu inconsciente, e é por isso que eu atraio uma situação de ofensa. Tem mais isso. Então, tudo que vivemos até aqui, inclusive em outras existências, fica gravado no nosso mundo íntimo. E o caminho para a libertação da culpa, da mágoa, das dores, do sofrimento é o perdão. Perdão e auto-perdão. É perdoando que somos perdoados. É assim que nos libertamos dessas cargas mórbidas que o De Luca falou lá no começo, né? Nada é gratuito, exatamente, Mônica. Nada vem de graça, né? Escolheu cair no colo em uma ofensa, né? Existe um porquê, a causa, nós precisamos entender de onde vem essa causa. E quando a gente entende que já tivemos outras vidas, em situações que não fizemos nada nessa vida para atrair, é porque lá atrás, essa causa foi lá atrás. Ou eu ofendi ou carrego uma culpa, porque eu posso ter ofendido outra pessoa, ter feito algo grave para outra pessoa. Carrego a culpa dentro do meu ser. E hoje aqui, eu vibro nesse sentimento de culpa sem perceber e atraio agressão, ofensa, fofoca. Entende? A vibração diária, as vibrações diárias são necessárias para enfrentar as provas do dia a dia, seja onde for trabalhar, família e demais relacionamentos. Exatamente, a Mônica trazendo aí uma colaboração importante. Tudo que vibramos, nós somos, né? Como disse o Hamilton, devemos dar movimento ao amor para não baixar as vibrações. O amor cobre uma multidão de erros, né? Então, que a gente pratique o bem. Nós vamos falar aqui, da caridade, logo, logo. Então, o perdão, gente, é remédio top, né? Primeiro que ele trouxe aqui, não é? Remédio top, custoso, porque é difícil a gente aprender a movimentar isso daí no nosso ser. Mas é top, é importante, é libertador. E quem se ama, quem já está trabalhando o auto-amor, vai trabalhar o auto-perdão também, naturalmente.
Se eu fechar o guarda-chuva, vou me molhar. Assim são os nossos pensamentos. Precisamos nos proteger. Que bacana, Débora. Perfeita. Querido amigo do canal Estudar Kardec, seja bem-vindo. É o Jorge, não é? E a fé? Agora vamos falar da fé. O que diz aqui? Com a fé... Desculpa, fiquei rouca. A voz sumiu. Com a fé você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Certa mulher que padecia de uma hemorragia uterina havia 12 anos foi instantaneamente curada pelo simples fato de tocar as vestes de Jesus. É claro que, conforme o próprio Jesus explicou, foi a fé daquela mulher que a curou. Nossa, que capítulo, né, gente? Claro que nós falamos muito sobre a fé na semana passada, no programa anterior. Quem não assistiu, assista. Socorro de Deus. Maravilhosa live, maravilhosa a explanação do De Luca. E aqui então, hoje, para a gente trazer um pouquinho, que tem outras pessoas também que não estavam, né? É importante a gente frisar que fé não é crer. Fé é confiar, né? Eu sei. E essa passagem que ele cita da mulher que sofreu 12 anos com hemorragia no útero, gente, lá no The Chosen, quem já assistiu, quem não assistiu, assista, por favor, essa série maravilhosa, linda demais. Essa série, ela retrata tão maravilhosamente bem essa passagem, é muito comovente, né? Então a gente lá visualiza o contexto todo, sabe? Essa mulher, a vivência dela, né? O esforço que ela tem para sobreviver num mundo tão duro com as mulheres, naquele contexto, na época de Jesus, né? Mostra a entrega dela, a certeza de que ela iria ser curada, só de tocar na pontinha das vestes do Cristo. Essa fé fez com que ela abandonasse, inclusive, o medo. Porque essa mulher, ela corria risco de ser apedrejada pela turba, por todas aquelas pessoas que estavam ali, em cima de Jesus, querendo falar com Jesus, querendo curas também. E ele estava a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele, que já estava morta, não estava, né? Mas olha, essa passagem é muito incrível. Quem não assistiu The Chosen, assistam. Todos os capítulos são lindos. Bom, falando aqui da mulher, né? Porque eu viajo quando eu penso no The Chosen, eu amo essa série. Essa mulher que correu risco naquele momento, né? Uma mulher naquela época, quando ela menstruava, ela já era tida como impura, ela não podia estar no meio dos outros, né? Ela não podia encostar nas outras pessoas. Imagina no caso desta mulher, que ela tinha hemorragia, o fluxo vinha a qualquer momento. Então lá na série mostra, né, como ela usava os panos, muitos panos, porque podia vir a qualquer momento, não é como hoje, né, que nós temos os absorventes facilmente. E aquela mulher, ela se conectou a Jesus pelo sentimento da confiança. Ela pensou como se, eu sei que se eu tocar a roupa dele, na pontinha da roupa, eu serei curada. Por isso Jesus disse para ela, filha, tua fé te curou, vá em paz. Então a fé é força poderosíssima. Anaro, Zezinho, Leninha, boa noite, sejam bem-vindos. E sobre a fé, mais uma vez, convido a todos a assistirem a live passada, que foi muito sobre essa questão da confiança, da autoconfiança, desenvolvimento pessoal, maravilhosa live da semana passada. Cristina, querida amiga, seja bem-vinda. Débora diz assim, ter fé é confiar com toda a sua alma em Deus. Sou um exemplo disso. A Débora passou, né, Débora, por situação muito difícil com o câncer, né? Você tinha certeza que ia ser curada.
E estamos aí, a Débora super feliz, adoro as postagens, os stories, acompanho todos vocês, é muito bom. É isso mesmo. E agora o amor. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor volatiza, quer dizer, evapora, né? Toda a energia negativa acumulada em nosso campo psicofísico decorrente do nosso proceder distante daquele roteiro de vida que Jesus estabeleceu no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, né? Outra parte linda do The Chosen, mostrando milhares, quando se falava assim, quando eu lia lá na Bíblia, milhares de pessoas vieram ver e tal, mas tu assistir, parece que você se entra lá na série, sabe, que você faz parte daquilo lá, vai saber se eu não estava lá, né? Como eu queria ter estado seguindo Jesus. Mas dizem os espíritas que hoje quem é espírita era pedindo para ele ser crucificado. Oh, meu Deus! Esse amor, só o amor é capaz de transformar, né, gente? O que é impuro em algo sublimado, em algo purificado. Quanto mais eu me amo, mais amor eu dou, né? Nós estudamos no Espiritismo que no amor fraternal não há imaturidade, né? Não há sentimento de posse, de apego, porque o objetivo de quem ama é ver o outro feliz, ver o outro bem, progredindo, né? Claro que até alcançarmos essa vivência do amor fraternal, nós passaremos ainda pelos impulsos dos amores menos maduros. Isso é certo, se olhar para a nossa vida, para tudo que a gente já viveu, mas nós queremos melhorar, né? Isso também é muito importante. A cultura grega, Joana de Ângelis também traz nos seus estudos sobre essa cultura grega do amor, explicando o amor, as 3 partes, as 3 formas de amor. E eu trouxe aqui um baita de um resuminho muito pequenininho, que é o amor eros, que expressa o sentimento de paixão, os desejos, né, ardentes. Então é essa fase do amor erótico. O amor filos, que tem a ver com a amizade, que é um amor cheio de condições ainda, né, de troca. Você me faz o bem, que eu te faço o bem também. E o amor ágape, que é incondicional, que não pode, não pede nada em troca. A pessoa é feliz vendo o outro feliz, estando perto ou longe, mas sabendo que o outro está feliz. Esse é o amor puro, é a maturidade do amor. Nessa pessoa, ela vive uma conexão com a natureza, com a humanidade, com o universo. Imagina quando alcançarmos esse amor ágape, né? E foi sobre esse amor que Jesus veio nos ensinar, com certeza. E mais do que ensinar, ele vivenciou, né? Vivenciou. E agora, quase no finalzinho aqui, De Luca ainda diz: por essa razão, os espíritos de luz proclamam que fora da caridade, isso é, fora do amor, não há salvação. Poderíamos complementar: fora do amor não há cura. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. Que mais que um doente precisa? Então, fora da caridade não há salvação. É uma máxima dos ensinos espíritas, né? Podemos interpretar essa frase parafraseando ela assim. Olha lá, fora da caridade não há salvação, parafraseando: com a prática do amor em ação, a evolução. É somente com a prática do amor que haverá a evolução propriamente dita, a perfeição, a purificação.
cada pessoa que vai despertando para a realidade espiritual percebe a necessidade de buscar em si mesma a melhoria. Estou certa? A ação no bem, com os recursos que tiver, né? Vai se doando, vai se dando conta que o maior desafio não é o outro, e sim vencer a si mesmo. No despertar espiritual, nós encontramos essa verdade. E voltamos lá para o início da live. Prestemos atenção nos condicionamentos, aqueles padrões e crenças que carregamos. Com tantas informações que temos a respeito da importância do autoconhecimento, da reforma íntima, que nos ajuda nesse processo de depuração, o que nos levará à cura real e à verdadeira felicidade vai ser essa busca. A salvação é o amor em ação. A evolução vem do amor em ação. Então, o que nós lembramos? O que ele disse aqui? Seja em relação à dor física ou à dor emocional, quando mantemos o mesmo comportamento, continua doendo. Agora, sabendo de tanta coisa que nós já aprendemos com a doutrina espírita e relembrando aqui com as falas do De Luca, com a nossa conversa amiga, vamos continuar a deixar doer? É uma pergunta para nós mesmos. Porque nessa vida, no agora, estamos criando a nossa próxima existência. Como falei lá no comecinho também. A Débora ainda diz, caridade é a expressão maior do amor ao semelhante. Começa em nós mesmos, né? A gente transborda esse amor para quem estiver perto, para quem estiver ao nosso redor, com certeza. E a última frase, de receita na mão, vamos agora iniciar a nossa cura? Mãos à obra, diz ele. Gente, que capítulo maravilhoso, não é? Acho que esse agora virou o meu favorito. Eu tinha o meu favorito lá atrás, agora já... É assim como cada dia se renova. Buscamos aí nós, através da prece, desses estudos, de uma boa leitura, da caridade que nós possamos fazer, o refazimento, a cura, a renovação das nossas células. Quando nós estamos fazendo bem para o outro, nós estamos nos curando, né? Então nós pedimos agora para quem está aqui conosco na oração, na nosso clube de leitura, né? Quem tiver a sua aguinha, deixar ali do ladinho, sabendo que a espiritualidade amiga está conosco, nosso mentor espiritual, trazendo aquele remedinho que cada um de nós precisa, né? Para o nosso mundo físico, mental, espiritual. Pedimos, Senhor, nesse momento de prece, também a limpeza do nosso lar, de cada cantinho do nosso lar, amparo e proteção para todos que amamos, para nossa família, para cada um de nós. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Obrigado por estarmos fazendo uma egrégora de amor nesse momento da oração. Estamos unindo a nossa força, porque a prece tem muita força quando fazemos ela sozinhos. Mas quando estamos em conjunto, ela tem ainda mais força. E que ela chegue até o alto, com o nosso coração cheio de gratidão, com certeza, um pouco de luz nós fazemos e pedimos por tantos irmãos em sofrimento, Senhor, que estejam precisando, que estejam necessitados, seja onde for. Aqueles que moram em casas pequenininhas ou em casas enormes, em palacetes, aqueles irmãos que nem casa têm. Pedimos que essa nossa energia de amor também chegue aos asilos, aos orfanatos, aos hospitais, aos presídios,
aonde estiver, Pai, um irmão em sofrimento, que a nossa oração possa irradiar o quanto mais longe, chegar até as esferas superiores, junto dessa espiritualidade amiga. E assim, Deus, que sempre transborda amor, que sempre transborda bênçãos, recaia sobre todo o nosso planeta Terra, aonde for preciso essa energia de amor, inclusive naqueles corações endurecidos, Pai, para que eles também despertem e possam se unir a esse amor grandioso que transforma, que cura. Obrigado por tudo, Senhor, pelo dia que tivemos, pela nossa live. E te pedimos uma noite abençoada de sono tranquilo, que durante a noite o nosso espírito, livre como é, esteja na presença dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, podendo estudar, auxiliar ou até visitar aqueles entes queridos que já partiram antes de nós, mas que estão tão vivos ou mais vivos do que nós. Então, que Deus abençoe a nossa noite. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E que Deus nos abençoe enormemente. Até quarta-feira que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Durmam bem e bons sonhos.